Nunca gostei do mar. Sempre me pareceu um lugar hostil, cheio de segredos enterrados nas profundezas. Mas quando recebi a proposta para catalogar uma coleção de artefatos em uma ilha remota, a promessa de dinheiro fácil me fez ignorar meus instintos. 1 mês em uma casa abandonada, isolado do mundo, apenas eu e as peças esquecidas do tempo. O trabalho dos sonhos para alguém que preferia a solidão. A travessia foi tranquila no início. O barco do velho pescador que me levou balançava suavemente sobre as águas escuras, como se algo invisível o guiasse. O céu estava cinzento e a ilha apareceu no horizonte como uma sombra disforme, envolta em neblina. Seu nome era Isola del Silêncio, a Ilha do Silêncio. Um nome adequado. Não fique depois do pôr do sol. O velho murmurou quase inaudível. Eu ri achando que ele só queria me assustar. Ele não riu de volta. A casa ficava no alto de um rochedo, uma construção de pedra com janelas de vidro sujo e uma porta de madeira retorcida pela umidade. O interior estava coberto por poeira e cheiro de mofo. Encontrei velhos diários espalhados pelo chão, páginas amarelas com letras tremidas descrevendo algo sobre vozes na noite. Histórias de pescadores supersticiosos, pensei. Conforme o dia passou, me ocupei organizando os artefatos. Relíquias estranhas, máscaras de madeira rachadas, pequenas estátuas de figuras encapuzadas e objetos metálicos que pareciam sinos sem badalos. A ilha tinha uma história rica, mas pouco documentada. Então a noite caiu. O vento uivava através das frestas da casa, carregando consigo um murmúrio quase imperceptível. Ignorei, acreditando ser o som das árvores retorcidas balançando lá fora. Até que ouvi claramente meu nome. Daniel. Meus dedos congelaram sobre um dos diários. A voz não era alta, mas estava ali, sussurrando como se fosse o próprio vento. Daniel. Levantei-me de súbito, varrendo o cômodo com os olhos. Nada além da mobília esquecida e das sombras dançando nas paredes. Talvez cansaço, talvez minha mente pregando peças. Mas então, um toque na porta. 3 batidas secas. 3 batidas na porta de uma casa abandonada em uma ilha deserta. E quando olhei pelo buraco da fechadura, havia alguém do outro lado. Minha respiração ficou presa na garganta. Havia um olho do outro lado da fechadura. Não era possível. A ilha estava deserta. Eu mesmo conferi ao chegar, e o velho pescador garantiu que ninguém vivia ali há anos, mas ali estava, um olho fixo em mim, piscando lentamente. Me afastei da porta, o coração martelando. O que fazer? Perguntar quem estava ali? Fingir que não ouvi? Meu corpo congelou entre essas opções. Então, as batidas se repetiram. 3 pancadas. Mas havia algo diferente dessa vez. O som não parecia vir da madeira da porta, mas de dentro da casa. Me virei bruscamente. O cômodo continuava vazio, exceto pelas sombras alongadas nas paredes. A respiração voltou em curtos e rápidos suspiros. Não, era impossível. Eu estava sozinho. Isso tinha que ser um truque da minha mente. Mas então, ouvi. Daniel. A mesma voz sussurrante, deslizando pelo ar como um sibilo distante. E desta vez não vinha da porta, vinha das paredes. Me aproximei da estante de madeira ao fundo do cômodo. Os diários antigos ainda estavam espalhados no chão. Peguei um ao acaso, folheando as páginas amareladas. Meu olhar caiu sobre uma anotação que parecia ter sido escrita com pressa, a tinta ainda densa e escura em alguns pontos. Eles vêm, eles escutam, mas não falam, não até que você os deixe entrar. Meus olhos pularam para a porta. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. A fechadura estava vazia agora. O olho desaparecera. Dei um passo hesitante até a porta e girei a maçaneta. A madeira rangeu ao se abrir, revelando apenas o vazio da noite. O vento frio soprou, e a neblina rastejava pelo chão de pedra como dedos esguios tentando se infiltrar na casa. Talvez eu devesse ter ficado ali dentro, mas algo me atraiu para fora. O silêncio da ilha parecia mais profundo agora, como se o próprio ambiente prendesse a respiração. Caminhei até a borda do rochedo, onde o mar escuro se agitava contra as pedras. Foi então que vi uma figura de costas para mim perto da água. O corpo era esguio e coberto por um manto negro que se fundia à escuridão da noite. O vento agitava suas vestes, mas a figura não se movia, como se estivesse esperando por algo, ou por mim. Meus pés ficaram enraizados no chão. O instinto gritava para eu correr, para voltar para dentro e trancar a porta.
Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a figura começou a se virar. E foi aí que percebi o pior detalhe. Ela não tinha rosto. Meu corpo se recusava a reagir. Eu queria correr, queria me virar e fingir que nunca tinha visto aquilo, mas estava congelado, como se o próprio ar ao meu redor tivesse ficado mais denso. A figura sem rosto ficou parada por um instante, seu capuz negro oscilando com o vento da ilha. Mas então, começou a vir em minha direção. Os passos eram lentos, deliberados, quase flutuantes. O som do mar parecia distante agora, como se o mundo ao redor estivesse se esvaziando. Meu coração martelava. Eu precisava sair dali. Dei um passo para trás, depois outro, até sentir o chão irregular da trilha sob meus pés. Meu corpo finalmente obedeceu e corri de volta para a casa. As sombras pareciam se mover ao meu redor enquanto eu corria. O ar estava mais frio, e cada respiração vinha acompanhada de um vapor branco, como se eu tivesse mergulhado no inverno de repente. Tropecei nos degraus da entrada, caindo sobre as tábuas podres da varanda. Meu joelho ralou na madeira, mas não me importei. Me ergui depressa e bati a porta atrás de mim, trancando-a com mãos trêmulas. Silêncio. O único som era minha respiração acelerada e o vento lá fora. Mas eu sabia que não estava sozinho. A casa parecia diferente agora. As sombras no teto estavam mais densas, alongadas, como se tivessem ganhado vida própria. O relógio antigo na parede estava parado, os ponteiros congelados às 3h17. E então... Daniel. A voz veio de dentro da casa, lenta, arrastada. Virei-me de súbito, os olhos varrendo o cômodo. Nada. Mas eu sentia. Algo estava ali. Os diários. Meu olhar caiu sobre as páginas espalhadas no chão. Me ajoelhei, pegando o diário que eu havia folheado antes. As palavras haviam mudado. A tinta parecia fresca, tremida, como se alguém tivesse acabado de escrever. Eles estão mais perto agora. Você os viu, eles sabem que você viu. Meu peito se apertou. Então ouvi um rangido. Não da porta, nem do chão, mas do teto. Lentamente, ergui a cabeça. E lá estavam eles, presos à madeira do teto como aranhas humanas, seus corpos torcidos e braços esticados demais, cabeças viradas em ângulos impossíveis, sem rostos, e todos olhando para mim. Então eles começaram a descer. O pavor me atingiu como um soco no estômago. Meu corpo queria reagir, fugir, lutar. Mas eu estava preso ao chão, incapaz de respirar. As criaturas começaram a descer do teto. Seus membros se esticavam de forma errática, os dedos longos se cravando na madeira enquanto deslizavam lentamente em minha direção. Sem rostos, sem olhos, sem bocas. Mas eu sentia que me observavam. Daniel. O sussurro rastejou pelo ar como um veneno, vindo de todas as direções. Me forcei a reagir. Minhas pernas responderam e eu corri para o corredor estreito da casa, tropeçando sobre os móveis antigos. Atrás de mim, o som de garras arranhando as paredes se intensificava. Eles estavam vindo. Entrei no primeiro cômodo que vi e bati a porta, trancando-a. Meu peito subia e descia, ofegante. O quarto era pequeno, úmido, com uma janela que dava para o mar. O luar pálido iluminava o chão encardido, onde mais páginas dos diários estavam espalhadas. Tremendo, apanhei uma delas. Não olhe para eles por muito tempo. Engoli em seco. Eu já os tinha encarado por tempo demais. O silêncio se instalou, mas não era um silêncio normal. Era um vazio absoluto, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Então, ouvi um som baixo, algo arranhando o vidro da janela. O sangue fugiu do meu rosto. Eu sabia que não podia olhar, mas minha cabeça girou lentamente contra minha vontade. E lá estava ela, a figura sem rosto do lado de fora, flutuando sobre as pedras do rochedo. Ela ergueu a mão pálida e tocou o vidro. O som foi um sussurro gélido, como unhas arranhando um espelho. Meus olhos se fixaram nela, e então o vidro começou a rachar. A primeira fissura foi fina como um fio de cabelo, depois outra e outra. O som das rachaduras ecoou pelo quarto. Eu precisava sair dali. Girei a maçaneta e corri de volta pelo corredor. Mas a casa estava diferente agora. As paredes pareciam mais estreitas, como se a estrutura estivesse se fechando sobre mim. O teto rangia, o chão parecia mais profundo, e então ouvi um novo som, um badalo, baixo, profundo. Olhei para trás. Aquelas coisas estavam na extremidade do corredor, paradas, mas agora tinham bocas.
Elas começaram a abrir e fechar como se estivessem tentando falar, mas nenhum som saía, exceto o badalo. Meus olhos caíram sobre um dos artefatos na mesa próxima, o sino de metal sem badalo. Mas agora ele tinha um, e estava se movendo sozinho. Um som grave e distorcido preencheu a casa, fazendo as paredes tremerem. Meu corpo ficou pesado, meus joelhos cederam. As criaturas se aproximavam, seus rostos vazios, se contorcendo. O sino badalou novamente. Tudo ficou escuro. Acordei com o cheiro de sal. O sol estava alto no céu, o mar calmo. Eu estava na praia. A casa não estava mais lá. A ilha parecia vazia. Me levantei devagar, confuso. O que tinha acontecido? Foi então que percebi algo na minha mão. Um diário. E na primeira página uma anotação com minha própria caligrafia, mas que eu não lembrava de ter escrito. Eles sempre voltam para buscar novos nomes. Senti um arrepio gelado, e então ouvi: Daniel,